Começa agora mais um Nas Entrelinhas. E atenção para as manchetes do programa de hoje. Aposentados e futuros aposentados. A coisa é séria? A Previdência Social vai quebrar? Momento Tricô responde essa pergunta. Extensão do ESAG, junto com o ensino e a pesquisa, estabelece vínculo entre a universidade e a comunidade. Há muitas fontes de recursos para realizar obras sociais. Programa de extensão PMO, ESAG, auxilia a Prefeitura Municipal e habilita alunos e a comunidade a acessar aos recursos. Dia das Crianças, hora de brincar também com elas e oferecer apoio às crianças carentes. Começa aqui mais um programa Nas Entrelinhas, do Departamento de Administração Pública da ESAG, o DESC, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Qual é o nosso endereço para contatos, Samantha? É nasentrelinhas.esag@gmail.com, Enio. Bom dia. Bom dia a todos. Passada a semana da eleição no primeiro turno, muita surpresa, Samantha? Muita surpresa. Sim, imagina a Câmara de Vereadores, ao menos em Florianópolis, renovada, algumas certezas não foram, algumas revelações aconteceram. Mas é interessante o processo político, assim, as pessoas começando a discutir. Eu acho que, por mais que tenha suas falhas, mas também tem seus avanços nesses últimos anos. Eu acredito que sim. Acho que São Paulo também foi uma revelação, né? Aparentemente a demanda por propostas teve maior sucesso do que a demanda aquela histórica. Alguém que não foi para o segundo turno acabou surpreendendo nesse sentido. A UDESC elegeu um servidor para a Câmara de Vereadores, um aluno. Muito bom. Um aluno que estava sem recurso, inclusive, para a campanha. Então foi uma coisa bem com outro perfil de políticos que me parece que estão entrando. Acho que isso é um amadurecimento, né? Espero que sim, ao menos. Sem dúvida. E hoje temos 3 pessoas no nosso programa como entrevistado. Quem são, Samantha? No Momento Tricô, a gente vai discutir a questão da Previdência com Eduardo Jara, professor da Administração Empresarial, matemático, que está aqui conosco. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Samantha. Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Então, já começamos com o Momento Tricô, ainda falamos, Sim. Vamos ter o Daniel Pinheiro, que vai ser um dos entrevistados, né, o professor Daniel e o professor Leandro da Costa. Mas a gente começa com o Momento Tricô com o Eduardo, vamos aproveitar. A questão da Previdência, como já falamos, em conversas informais e em noticiários mais sensacionalistas, nos últimos anos, nos últimos meses especialmente, a Previdência vai quebrar, Eduardo, ou que o modelo é insustentável, dizem as notícias. Até que ponto podemos acreditar nessa informação? Bom, essa informação tem uma grande parte de verdade, porque particularmente no Brasil, a gente tem um momento atual onde existe a maior proporção de jovens que esse país já teve. E se a gente for projetar isso para daqui a 20, 30 anos, os dados do IBGE apontam que a gente vai ter um crescimento muito grande da população de idosos. Para vocês terem uma ideia, os idosos hoje correspondem a 10% da população e daqui a 20 anos, 30% da população vai ter mais do que 60 anos. Então, no processo hoje que tem de previdência, de um fluxo contínuo da população economicamente ativa contribuindo para pagar quem está aposentado, a pirâmide vai inverter e essa lógica não vai mais fazer sentido. Então, por isso, esse alarmismo que o pessoal diz que a Previdência vai quebrar. Mas o problema seria, então, em função desse modelo que o Brasil adota, não da existência de uma Previdência Social em si, como uma possibilidade de cuidado dos mais velhos, né? Exatamente, Samantha. O problema é a gestão deste modelo, né? E esse modelo como ele é proposto, porque do ponto de vista da matemática financeira não tem como dar errado, seria como você planejar a sua aposentadoria para daqui a 30 anos e daqui a 30 anos você vai colher os rendimentos desse montante que você acumulou. Do ponto de vista da matemática financeira isso não tem erro. Agora se a gente for colocar ali os aspectos da gestão desse fundo, né, quem administra esse fundo, para onde vão esses recursos, é aí que a teoria passa a falhar. Bom, e daí, Eduardo? Eu quero me aposentar, a Samantha quer se aposentar, você quer se aposentar, todos queremos nos aposentar, os ouvintes querem se aposentar. E daí, como é que fica? Sim, como é que nos precaver? Eu também quero me aposentar. Agora, a gente tem que pensar então numa segunda via, ou numa terceira via, que seria a previdência própria, diferente da previdência privada. A gente vai não contar somente com os recursos que o governo, teoricamente, vai nos dispor, mas cada um tem que pensar em como vai organizar a sua vida financeira para daqui a 30 anos. Isso é muito fácil, eu trouxe alguns números aqui, me permita contar. Por exemplo, se a gente contribuir com R$50 por mês ao longo de 30 anos e conseguir esse rendimento de 1% ao mês, que a gente consegue essas taxas com títulos públicos, a gente pode estar se aposentando com o rendimento desse montante daqui a 30 anos com R$1.740. Bem mais alto que um salário mínimo. Bem mais alto. A gente pensa assim, a contribuição de R$50, uma pessoa assalariada contribui com R$60 e vai chegar lá no final e vai receber um salário mínimo.
ao ponto que ela pudesse administrar esse dinheiro, ela poderia estar recebendo 1.700. De certa forma, se a gente investisse numa autonomia de gestão das pessoas, no sentido bem preciso, seria muito mais eficiente, é isso? Isso, educação financeira que o Brasil sofreu muito, né? Na década de 80 foi uma década perdida com superinflação e ninguém se planejava para daqui a 20 anos, porque amanhã tudo já era um preço diferente. Então era muito difícil esse planejamento. Agora, esse investimento em entidades privadas de banco não pode ser só assim, né? E tem outras vias. Às vezes o pessoal pensa em comprar um imóvel a cada 5 anos para daqui a 30 anos poder alugar esses imóveis que adquiriu. Mas pensem o seguinte, se todos fizerem isso, vai faltar gente para alocar os imóveis. Então também não é uma boa. E se todos economizarem, infelizmente, o capitalismo não vai dar conta de dar 1% para todo mundo, né? Então a gente vai privilegiar os ouvintes da Rádio Desk que estão tendo essa informação. Então... Ok, obrigado, professor Eduardo Jara. E nós vamos seguir o nosso debate. Temos a presença agora do professor Leandro da Costa Schmitz, do PMO. Ele é um coordenador de um programa, o programa PMO. E ele tem três projetos. Eu gostaria que o professor Leandro, então, explicasse exatamente o que é o programa e os projetos que ele desenvolve, como uma extensão aqui na ISAG UDESC. Então, bom dia, Samantha, bom dia, professor Enio, bom dia, ouvintes da Rádio UDESC. O programa Escritório de Projetos, ele nasceu de um convênio com a Prefeitura de Florianópolis. E esse convênio ele existe há quatro anos. E há 4 anos esses 3 projetos são realizados. O primeiro projeto ele é um projeto de acompanhamento e divulgação de fontes de recurso, ou seja, mensalmente o Escritório de Projetos da ESAG produz um documento com atualizações das principais fontes de recurso disponíveis para projetos públicos e disponibiliza esse documento em 2 versões, uma versão para governo e uma versão para entidades do terceiro setor. O segundo projeto é um projeto de apoio à elaboração dos projetos. Logo, identificada uma oportunidade com o primeiro projeto, no segundo, nós nos propomos a ajudar os servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis a elaborar um projeto para aproveitar a fonte de recurso identificada. E o terceiro projeto foi a primeira vez que foi realizado esse ano, de 2012, ele é um projeto de realização de um workshop. Então, esse workshop é um workshop de gerenciamento de projetos para o terceiro setor. E, professor Leandro, como é que foi essa iniciativa em relação à prefeitura? Foi uma demanda da universidade para a prefeitura, da prefeitura para a universidade? Na realidade, foi uma via de mão dupla, porque naquela oportunidade, um dos professores da ESAG, o professor Carlos Roberto de Holt, ele estava assumindo a Secretaria de Governo. E aí, numa conversa com ele mostrou para a gente a dificuldade que a prefeitura tinha de monitorar e de acessar fontes de recursos de fora do orçamento da cidade. E aí veio, então, a ideia de trabalhar isso dentro da ESAG. Quantos anos tem esse projeto? São 4 anos. Ele vai continuar no próximo ano? Sim, ele vai continuar no próximo ano. Inclusive o próprio professor De Holt, hoje, ele está de volta ao UDESC, depois da participação dele nessa gestão da prefeitura. E ele vai passar, então, a acompanhar também os trabalhos desse programa. Na semana retrasada, vocês realizaram um workshop aqui sobre um desses projetos. Como é que foi? Olha, o workshop, a demanda pelo workshop ela foi bastante grande. Assim, em poucos dias, todas as inscrições, todas as vagas disponíveis tinham sido já ocupadas. Inclusive, ficou uma lista de espera bem grande. E foi um dia onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre boas práticas para elaborar projeto, conhecer um pouquinho mais também a visão das empresas e dos setores que apoiam o projeto. Então, teve aqui a participação de profissionais do governo do estado, gestores dos fundos públicos. Teve aqui, inclusive, a presença de uma especialista em projetos no terceiro setor, a professora Carmen do PMI do Rio de Janeiro. Então foi um dia que foi bem interessante para se discutir aí projetos e gerenciamento de projetos. Excelente. A gente conversou com o professor Leandro da Costa Schmidt e falando do seu programa Escritório de Projetos junto à Prefeitura de Florianópolis. Professor Daniel Pinheiro, doutorando em administração, administrador e professor da administração pública da ESAG.
professor Daniel está preocupado com o Dia das Crianças que aconteceu essa semana. O que vai acontecer no Dia das Crianças? Exatamente. Enio, Samanta, bom dia ouvinte. Nós estamos organizando já o 2º ano em parceria com a comunidade de Ratones um Dia das Crianças para a comunidade. Esse é interessante porque esse Dia das Crianças é uma iniciativa da comunidade já há mais de 15 anos, mas ano passado nós nos aproximamos por conta do projeto de extensão e desenvolvimento comunitário, e uma das demandas da comunidade era que o Dia da Criança era uma festa dada para a comunidade. Essa não era a ideia era que a comunidade tomasse para si a festa e organizasse uma festa. E aí os nossos alunos ajudaram, eles gostaram muito, e esse ano eles pediram que nós fôssemos lá ajudar a organizar a festa. Então nós estamos organizando uma festa que tem desde distribuição de lanches, cachorro-quente, pipoca para a criançada, mas o foco é mais a brincadeira, é um dia para as crianças se divertirem. Quem não conhece Ratones, aliás, esse é um dos motivos de nós termos ido para Ratones. Os alunos da ESAG, eles pediram que nós escolhêssemos uma comunidade que eles não conheciam. E aí Ratones foi escolhida. Quando nós chegamos lá, você olha Ratones, é uma comunidade belíssima, tem um verde belíssimo. E fizemos um trabalho com as crianças, um trabalho também de um outro projeto, Ecoeficiência, onde elas tomaram essa relação com o meio ambiente e nos contaram que esse meio que elas viviam não era delas. E elas não tinham espaço para brincadeira. Então você olha uma área belíssima, totalmente ocupada, mas que as crianças não têm opção. Não tem praça em Ratones, né? Não tem praça. Não tem uma praça. Tem uma mesa e 2 banquinhos. Exato, que é o que eles chamam de centrinho, né? Cenadinho. Cenadinho, isso, cenadinho que tem o quê? Não tem 4 metros quadrados, né? Nem isso, eu acho. Fica na beira da rua ali mesmo. Exatamente, bem no centro, o que a gente pode chamar de centro de Ratones, que é uma área mais populosa. Mas é incrível porque não tinha uma área que tem uma imensa área verde e não tinha um campo de futebol público, né? Tinha tem alguns espaços privados. E aí a associação criou um espaço, tem um espaço interessante, está com um projeto junto ao Instituto Artemio Paludo, eles têm um projeto de contraturno escolar, e nesse projeto as crianças participando, elas também têm tomado para si algumas ações. Mesmo assim, ainda a criança que não participa desse projeto, ela não tem a chance de ter uma brincadeira, e acabam esses momentos, como o Dia da Criança. Nós fizemos outro evento, um Dia da Cidadania, que era para adultos, tirar documentação, etc. Mas as crianças aproveitaram bastante porque elas não se encontram. Hoje a escola é o único espaço que é aberto no sábado para elas poderem brincar. E essa brincadeira, a gente sabe que torna uma criança mais saudável, o convívio social, o respeito pelos próximos, e que hoje estava se perdendo lá na comunidade. Agora a gente tem uma boa resposta. Ano passado foram aproximadamente 500 crianças. Esse ano a gente espera mais ou menos isso. Já temos um grupo bom de voluntários, alunos do 7º termo da administração pública estão buscando, mas já outros alunos já se inscreveram. Nós estamos aí com aproximadamente uns 20 a 30 voluntários já dispostos a ajudar no dia 12 de outubro lá em Ratones. 2 coisas, por que Ratones? E por que o teu projeto ele começou com ecoeficiência e agora migrou para desenvolvimento comunitário? O que mudou? Na verdade, são 2 projetos. O desenvolvimento comunitário era um projeto que a professora Carolina Dion tocava, e aí ela pediu que eu assumisse porque eu tenho uma disciplina com esse nome, desenvolvimento comunitário. E essa disciplina tem na graduação da administração pública, hoje tem um módulo que vai para a ESAG Sênior, também é um outro projeto de extensão nosso, e tem também algumas demandas por cursos isolados fora, que aparecem por convites devido ao tema. O desenvolvimento comunitário é um tema que não é muito trabalhado pela academia da administração, da gestão, é mais trabalhado na ciência política, é mais trabalhado nas ciências sociais, e agora a gente tem trabalhado bem aqui na administração pública. Especificamente porque a comunidade de Ratones, na primeira turma, eu tenho uma política que alguns professores dizem que é meio perigosa, eu deixo os alunos escolherem o que vão fazer. E nós teríamos que escolher uma comunidade a risco de não poder trabalhar se demorasse muito a escolher. E foi o que aconteceu com a primeira turma. Nós demoramos, mas talvez tenha sido a melhor escolha possível, porque eles proporcionaram que as outras turmas pudessem trabalhar. Então nós fizemos uma escolha a partir... foram eleitas 3 comunidades, a comunidade da Prainha, a comunidade da Tapera e Ratones. E os alunos optaram por Ratones, mesmo dizendo assim, não é uma comunidade de risco social, como a gente conhece, iminente, uma carência evidente, mas tem outras coisas, como por exemplo, esse isolamento das crianças que a gente descobriu depois já justificou esse trabalho. Já Tapera e Prainha são comunidades que já são atendidas por outros projetos. Lá em Ratones, até então, não tinha outro projeto, estava começando a parceria com a ONG, e agora nós estamos lá há 2 anos também. Professor Daniel, pessoas de fora que queiram participar do dia 12 lá em Ratones, podem?
podem participar, todos estão convidados a serem voluntários, é só aparecer na Associação dos Moradores. A festa começa a 1h da tarde, a festa é para criança, os pais levam as crianças têm acesso às brincadeiras, aos lanches, mas é bom que os pais acompanhem. Esse ano, um dos nossos alunos está levando uma tenda da saúde para medir peso, índice de massa corporal, até para dar um espaço para os pais também. Mas o mais interessante, você quer ser voluntário, quer ajudar na organização, a gente só pede que vá com a camiseta branca, que nós estaremos usando camisetas brancas, o pessoal da organização, mas vá lá, chega um pouquinho antes, se quiser chegar a partir das 9 da manhã para ajudar a montar, garanto que tem bastante trabalho pesado. Ano passado eu fiz academia ali já de 1 ano, tanto que de lá para cá eu não fiz mais. Exercício. A gente trabalhou bastante e agora esse ano também tem bastante coisa para fazer. Tá, quem quiser ir tem que levar alguma coisa, algum brinquedo para doar? Não, a gente não está fazendo doação de brinquedos, a gente compra antes para manter uma uniformidade. Entendi. A gente conseguiu Legal. Doações, antes já compramos, os alunos vão prestar conta depois e esse é o objetivo, tá? Todo mundo receber coisas iguais. Sábado, 10 horas. Não, sexta-feira, dia 12 de outubro, a partir da 1 da feriado, tarde. daí eu me atrapalho. A partir da 1 da tarde começa as brincadeiras, está aberto para o público. Eu queria que tu fizesse um comentáriozinho rápido, final. Mobilidade urbana nessa campanha política que a primeira fase passou e agora vai começar o segundo turno, foi um tema central no Brasil inteiro. Isso é bom. Isso é bom e é ruim, porque a boa parte do Adoro, discurso foi comprado, assim, era um discurso muito óbvio, né? Era um discurso, poucos Panfletário. candidatos... É um discurso panfletário, um discurso muito bem feito, pasteurizado, e que só privilegia o mesmo que já discutimos até então. A gente ainda admira coisas, soluções do passado que não vão representar mais soluções para o futuro. Então, os candidatos pouco aprenderam. Claro, tem as exceções, nós tivemos alguns candidatos com bom discurso, infelizmente não foram os vencedores, na maioria das capitais. Então, é preocupante porque ainda vai ser um modelo de mobilidade que privilegia os transportes que dão menos mobilidade para cidades. Menos inteligentes. Exatamente. Né? É isso, professor Enio, esse foi o Nas Entrelinhas de hoje. E a gente volta na semana que vem nesse mesmo horário. Um abraço a todos. Um abraço a todos.